Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo então aqui o livro Peça e Ser Atendido. Esse livro então que traz a mensagem dos Abrahams e é canalizado pela Esther Hicks e ela está escrevendo junto com o marido dela, o Jerry Hicks. E aqui eu vou ler um trechinho só que fala sobre exatamente os dois, que por mais de 30 anos, Jerry e Esther Hicks visitaram cerca de 50 cidades anualmente, ministrando palestras e seminários. A filosofia que criaram a partir das mensagens recebidas de Abraham foi amplamente difundida boca a boca e acabou ganhando atenção mundial, sendo a fonte de inspiração para o livro O Segredo. E foi todo mundo, eu acredito que muita gente que tá vendo conhece, né? Que virou como que fala, um filme, um documentário e também o livro que nossa, transformou, ela deu o salto quântico quando ela escreveu esse livro O Segredo. Muitas pessoas aplicaram os princípios desse livro e tiveram resultados positivos em suas vidas. Os Hicks já publicaram mais de 600 obras, incluindo livros, áudios e vídeos com os ensinamentos do guia espiritual deles, que são os Abrahams. E para saber mais, a gente deve acessar o site www.abraham-hicks.com. E aí então eu li só isso para a gente ter aqui, mais uma vez, sempre é bom lembrar para quem está pegando agora, que esse livro então ele é a mensagem dos Abrahams, que são esse pool de consciências que prometeram nesse livro então, que eles vão nos ensinar, e até mais do que na teoria, na prática. A segunda parte traz exercícios práticos para que a gente consiga então poder entender como a gente faz para ser, fazer e ter tudo que a gente desejar. E eles adiantam antes, logo no início aqui, nas páginas anteriores, que já está nos vídeos aí anteriores, que a gente só não faz isso, a gente só não consegue ainda ser, fazer e ter tudo que a gente deseja, a gente não consegue materializar os nossos sonhos, porque a gente vibra na frequência daquilo que a gente não quer, ao invés de vibrar na frequência dos nossos desejos. Eles dão ali o exemplo do carro velho. A pessoa está querendo um carro novo, porém ela não consegue, ela envia o pedido que é registrado, que é analisado, que recebe atenção, que é carimbado, que não é posto ali no sexto arquivo, que é realmente catalogado ali, que é respondido, porém isso não chega para a gente, porque a gente coloca uma resistência quando a gente continua vibrando na insatisfação com o carro velho, ao invés então de estar agradecendo a ele e estar vibrando na sensação que a gente teria quando recebesse o carro novo. Eu acredito que eles explicam de uma forma tão fácil de entender que até o final desse livro, especialmente depois com as práticas, eu confesso que estou lendo pela primeira vez junto com vocês, por isso também não sei quais são as práticas, mas eu acredito que aí vai ser possível a gente conseguir aprender a ser, fazer e ter tudo que a gente quiser. E eu acho que é interessante também essa ordem que eles colocaram. Não é ter, fazer e ser, é ser, fazer e ter tudo que a gente quiser. Nós estamos aqui então no 14º capítulo, que é Você é co-criador em um universo magnificamente variado. E o subtítulo que a gente terminou no vídeo anterior foi: não coloque esses ingredientes indesejados na sua torta. Quando eles explicam que a nossa vida é como se a gente tivesse uma cozinha assim com a maior variedade de ingredientes possível, a gente fosse fazer uma torta. Mas não são todos os ingredientes que estão ali que vão dar certo na nossa torta. Mas aí não é por isso que a gente deve bani-los da cozinha. Ah, não, eu não preciso disso. Quem sabe amanhã a gente não vai fazer, digamos que a gente vai fazer uma torta doce. A gente não precisa da pimenta do reino, a gente precisa jogá-la no lixo. Porque quem sabe amanhã a gente não vai preparar um prato salgado e ela vai cair muito bem. Então a gente não precisa banir ninguém que não pensa como a gente não precisa ser radical ao ponto de, com essa pessoa não falo mais, e até ao ponto de brigar com ela, e até o ponto de estar fomentando a guerra no nosso entorno, que é isso que fomenta a guerra maior também. É só a gente escolhe o que é que a gente quer trazer para a nossa vida.
assim como a gente escolhe quais são os pensamentos que a gente quer ter e, consequentemente, os sentimentos e a realidade que a gente vai viver. Então, vamos continuar aqui no 14º capítulo, essa terceira parte, então, que o subtítulo é Há espaço suficiente para todos os pensamentos e experiências diferentes. E aqui, nesse capítulo, ele está trazendo bem o que é a tolerância, o que é estar em um lugar com tanta diversidade e a gente aprender a tolerar, a gente aprender a ser a permissão com o outro, vamos ser permissão com o outro e com a gente também. Vamos ser permissão conosco e com os outros, que a nossa consciência se expanda sempre, mas nunca ultrapasse o nosso nível de permissão, que a gente seja sempre permissão conosco e com todos. A partir da enorme variedade de experiências, crenças e desejos que existem entre as pessoas do seu mundo, você não sentiu necessidade de eliminar ou controlar alguma delas. Você entendeu que há espaço suficiente neste universo em expansão para todas as formas de pensamentos e experiências. Você pretendeu exercer deliberadamente o controle criador em suas experiências de vida, mas não teve a intenção de tentar controlar as criações dos outros. Vamos ver aqui, analisar então o que ele está dizendo. Nesse subtítulo, então, que há espaço suficiente para todos os pensamentos e experiências diferentes, há lugar ao sol para todos. E aí a gente entender também que a partir desta enorme variedade de experiências, crenças e desejos que existem entre as pessoas do nosso mundo, do nosso entorno, que fazem parte da nossa realidade, a gente não sentir nenhuma necessidade de eliminar ou controlar alguma delas. A gente não precisa eliminar ninguém. A gente não precisa, não é uma praia no verão assim que você fica ali tocando o cotovelo com o outro. Já aconteceu comigo isso. Chegaram, a cadeira do outro estava exatamente ali em cima da minha. Porque todo mundo queria ficar na praia, tem sol para todo mundo, mas não tem tanto espaço na praia. Então aqui não é assim, tem sol e espaço para todos. Então, e por isso que eles estão dizendo, a gente não precisa então eliminar nem controlar ninguém para que a gente possa brilhar. E aí ele diz, você entendeu que há espaço suficiente, não é como a praia que é limitada, há espaço suficiente nesse universo em expansão para todas as formas de pensamentos e experiências. Nesse universo em expansão, nesse universo cheio, povoado por consciências em expansão, que é como está ali no livro Kybalion, que pessoas para quem a gente acredita poderes de santo, para quem a gente reza, já estiveram nessa mesma caminhada nossa. O exemplo que eu dei do Emmanuel, quando ele há 2000 anos, ele era um senador romano de consciência superficial e orgulhosa, como o próprio Jesus Cristo classificou. E hoje ele quem era? Então, para a gente entender que está em expansão e nós já estivemos naquele lugar daquele que a gente, talvez hoje a gente tenha vontade de eliminar se a gente não entender isso. E aí ele diz, você pretendeu exercer deliberadamente o controle criador em suas experiências de vida e não teve a intenção de tentar controlar as criações dos outros. Isso quando ele fala ali, quando ele traz aquela então analogia com a torta que a gente vai ali fazer naquela cozinha com tantos ingredientes. A gente escolheu os ingredientes que servem para nós, para a nossa torta, para o nosso nível de consciência agora, mas não eliminou os outros, Talvez o exemplo que eu falei de fazer um outro prato não caiba tanto, porque a gente já passou, aqueles que a gente não quer, porque a gente já está com a nossa consciência mais expandida, não vai precisar usar, mas a gente não precisa eliminar. A gente tem que aceitar e ser como que diz? Ser permissão. Em vez de assustá-lo, a variedade o inspirou, pois você sabia que era o criador da sua própria experiência. Já chegou uma aranha para fazer uma teia em mim, mas não é possível, menina.
Entendeu que a sua exposição à variedade inspiraria outras direções dentro de você. Compreendeu que outras pessoas poderiam escolher coisas diferentes, mas que isso não faria com que você estivesse certo e elas erradas, ou vice-versa. Você entendeu o valor da diversidade. Que interessante isso, gente. Entender o valor da diversidade. Até porque, digamos que a nossa consciência não esteja ainda tão expandida e aí a gente está vendo uma outra pessoa que está daquele jeito também, mas nem despertou ainda para entender que a consciência dela pode se expandir mais. A gente vê, meu Deus, mas eu estou agindo dessa forma também, mas não é assim que eu escolho agir mais não. A partir de agora eu quero criar, eu sei que sou eu que crio a minha realidade, então eu vou cuidar dos meus pensamentos. Aí essa pessoa já te ajudou a expandir, então é por isso que essa variedade ela é tão importante, né? Nesse nosso teatro da vida é tão importante que a gente tenha os coadjuvantes, é tão importante que a gente tenha aqueles que fazem a parte como que é? Fazem a parte daqueles que são os figurantes, demora as palavras para aparecer aqui, aqueles que são os figurantes. Sem eles, como é que a gente ia criar a nossa peça, não é? Viva a diversidade. Aqui então o próximo subtítulo é: este é o processo de expansão do seu universo. É assim que você vai conseguir que o seu filme saia bonitinho, que a sua peça termine bem. Seus desejos ou preferências nascem da variedade ou do contraste. Olha que frase legal. Seus desejos ou preferências nascem da variedade ou do contraste. Ou seja, sem variedade, se fosse a mesmice, se fosse dia e todo dia, como é que a gente ia entender como que é a escuridão? Não é? E nascem da variedade, tem que ter variedade, contraste, basta olhar para a natureza. Um dia tá sol, outro dia está chovendo, um dia o céu está claríssimo, outro dia está escuro, um dia as árvores estão cheias de flores, no outro dia elas já perderam todas as folhas e estão cobertas de neve, por exemplo, em algumas partes do planeta. No momento em que a sua preferência passa a existir, ela atrai para si, segundo a lei da atração, a essência daquilo que combina com ela. Começa então uma expansão imediata. Ou seja, assim que a gente, até bom toda essa variedade e contraste, porque assim a gente vê o que a gente prefere. Não, eu prefiro o dia, não gosto da noite, eu gosto mais da luz, não gosto da escuridão, eu prefiro quando está chovendo, não gosto do sol. Então, a variedade nos ajuda a fixar as nossas preferências. E aí ele dizendo que assim que que essa preferência aparece, ela atrai para ela o que a gente prefere. Segundo a lei da atração, a essência daquilo que combina com a preferência, com a nossa preferência. Começa então uma expansão imediata. Quando você presta atenção na sua forma de sentir e continua a escolher pensamentos positivos voltado para aquilo que prefere, para a sua escolha, você fica alinhado com o objeto do seu desejo. Ou seja, aquilo que eles já disseram, que eu entendi que é como a lei da atração, como ele está dizendo, a lei da causa e efeito, a lei do bate-volta também, pode ser assim, ela entende qual é a linguagem que ela fala. A gente vai falar com ela em português, em inglês, em espanhol, ou qual é a língua que a lei da atração entende? A língua da vibração. É onde é que a gente está vibrando. Então, e como é que a gente vibra? A gente vibra de acordo com aquilo que a gente está pensando, que gera aquilo que a gente sente. Então, se a gente está pensando negativo, tendo sentimentos negativos oriundos desses pensamentos, a nossa vibração, com certeza, não vai estar naquela coisa positiva que a gente está desejando. Se a gente está tendo pensamentos de que a gente está com o carro velho, que a gente detesta o carro velho, a gente se sente vítima por não conseguir um carro novo, a gente está vibrando na insatisfação com o carro velho. Isso não combina com a vibração da sensação de alegria que a gente gostaria que a gente teria com o carro novo. E aí a lei da atração vai mandar mais daquilo.
Então, é isso que ele está dizendo. Segundo a lei da atração, a essência daquilo que combina com ela, que combina com a nossa vibração, é isso que a gente vai receber. Quando você presta atenção na sua forma de sentir e continua a escolher pensamentos positivos voltado para aquilo que prefere, você fica alinhado com o objeto do seu desejo. Ou seja, ali ele dizendo que a lei da atração, então, ela traz aquilo que a gente tá alinhado com. Qual é a vibração, em que frequência a gente está vibrando? É na negativa ou na positiva? Se é na positiva, a gente está alinhado com o objeto do nosso desejo, porque ninguém, eu acredito, deseja coisas negativas para viver. E aí a lei da atração entende. Ah, é isso, a vibração é isso que ele está vibrando, poxa, eu vou levar ali o carro novo para ele agora. Isso faz com que ele apareça em sua experiência, o seu desejo. Você acabou de criar aquilo que desejava. Ao obter concretamente aquilo que deseja, há uma mudança nas suas características vibráteis e você entra em um conjunto de novas circunstâncias que voltarão a inspirar novas preferências dentro de você, fazendo emanar novas centelhas de desejo. Ou seja, não é porque a gente conseguiu o carro novo que acabou, pronto, agora eu estou feliz para sempre, não vou desejar mais nada. Ao contrário, é aquela vibração que a gente sente, é o que eu estou entendendo que ele está dizendo aqui, que vai fazer com que a gente, então, assim que a gente acabou de criar aquilo que a gente desejava, a gente vai então ter uma mudança nas nossas características vibráteis e aí a gente entra em um conjunto de novas circunstâncias que voltarão a nos inspirar novas preferências e aí a gente vai fazer emanar novas centelhas de desejo. Porque eu acredito que quando a gente para de desejar, então já é porque terminou a nossa caminhada aqui. A nossa caminhada aqui, eu acredito que é ir conquistando os nossos desejos, conquistando e a cada vez mais a gente aprende a vibrar na frequência dele, a vibrar cada vez mais alto e aí é assim que se dá a evolução, eu acredito. O processo prossegue indefinidamente. O novo desejo também começa a atrair vibratilmente para si e também se expande. Ou seja, é tudo a expansão. O novo desejo que a gente vai ter a partir desse que a gente conseguiu, a partir dessas novas, dessa nova preferência que a gente tem, disso que a gente já conseguiu, ele também vai se expandir. E você presta atenção na sua forma de sentir e escolhe pensamentos positivos sobre o objeto do seu desejo, alinhando-se vibratilmente com ele e fazendo-o aparecer em sua experiência. Porque é tudo, eu acredito que seja tudo experiência, não é? Quando a gente vai começar num primeiro emprego, logo depois que a gente se formou, a gente precisa passar por um período de experiência. E depois a gente faz aquilo ali automaticamente, quando a gente pega experiência. Eu acredito que seja o mesmo com manifestar os nossos desejos, fisicalizar os nossos desejos. Porque quando a gente entende que a lei da atração, ela responde exatamente a vibração, aí a gente aprende que a vibração ela é sinônimo daquilo que a gente está pensando e sentindo, aí a gente aprende então a ir alinhando-se vibratilmente com a vibração do nosso desejo. E aí fica fácil, fica como um jogo de ping-pong, a gente bate, a lei da atração responde exatamente na mesma altura, a gente rebate, não fica um jogo que cada vez que a gente manda a bola, ela vem e cai fora e a gente não consegue rebater. E assim por diante. É dessa forma que o universo se expande e é por esse motivo que você está na liderança da expansão. Ou seja, como é que a gente fica na liderança da expansão? A gente fica na liderança da expansão de nós mesmos. A gente lidera a nossa expansão quando a gente se responsabiliza por aquilo que a gente está vivendo. A Oprah Winfrey diz, falando daquele poema que dá nome ao livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que quando ela leu esse poema, ela era uma menina de 8 anos. Ela não entendeu exatamente a profundidade das palavras,
porém ela escreveu e colou no espelho e passou a ser como um mantra para ela. Mas que em adulta, na fase adulta, ela entendeu que ser capitão da nossa alma e ser senhor do nosso destino significa se responsabilizar pelas nossas escolhas, se responsabilizar pelo que a gente está recebendo da vida, não se achando vítima. Se a gente for ali para o cantinho dos fracos e comprimidos, aí pronto, não tem jeito. Se a gente se achar vítima, a gente vai receber mais daquilo para a gente se sentir mais vítima ainda. Então, a gente, dessa forma que o universo se expande, e é por esse motivo que você está na liderança da expansão, é por esse motivo que cada um responde pela sua própria expansão, a partir do momento que a gente se torna o co-criador consciente com a nossa centelha divina. Como o professor Hélio Couto diz, a partir do momento que a gente entra em fase com o todo, que está em tudo e inclusive está em nós em forma de uma centelha divina, como ele diz. E aí então, para entrar em fase com o todo e aí receber, co-criar com ele tudo aquilo que a gente está buscando, casa, carro, apartamento inclusive, como ele fala, a gente tem que estar na mesma vibração. E é por isso que ele está dizendo que aí, quando a gente entende isso, quando a gente alinha, se alinha vibrativamente com o nosso desejo, a gente faz com que ele apareça nas nossas experiências e aí sim é possível a gente estar fazendo e tendo tudo aquilo que a gente quer, como eles dizem que é possível aqui nesse livro. Então, peça e será atendido. Eu espero que você esteja gostando da leitura. Se você tiver e quiser deixar sua curtida, seu like, eu agradeço muito. Se você quiser compartilhar com alguém que você acredite vá gostar também desses ensinamentos que estão sendo passados aqui. E se você quiser entrar lá no meu canal também, se inscrever, tem outros livros lá. Os 3 que eu falei do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, Pense em Riqueza e Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu deixo aqui ao longo desse vídeo, se você quiser ver as playlists. E também muitos outros livros ali que trazem exatamente o mesmo, porque a mensagem eu acredito que seja a mesma. O que acontece é que a gente demora para captar, mas todo mundo capta e na hora certa. Então, por isso que a gente não precisa eliminar nada dos ingredientes ali na cozinha. Aqueles que não vão servir para a nossa torta, a gente não precisa jogar no lixo, porque é a variedade e a diversidade que faz com que a gente possa crescer mais e mais. Tá bom, gente? Eu agradeço muito você que tá continuando comigo e espero te encontrar para dar continuidade, então, para essa que vai ser a 4ª e última parte do 14º capítulo. Tá bom? Obrigada, tchau.